Olá, bem-vindos ao 7º episódio da primeira temporada do estiloso podcast, a temporada Casa Parque. Quero exaltar como a gente está feliz e honrado com essa parceria com o Casa Parque, esse grande centro de arquitetura, design e cultura de Brasília que segue em plena expansão. Para quem está chegando agora, fica aí o meu convite para conhecer os programas anteriores, conhecer nossos canais de áudio e de vídeo, se inscrever e ativar sininho, tudo para não perder nada e ficar ligado no nosso conteúdo. Bom, nessa temporada, a cada programa a gente é recebido em uma loja aqui do Casa Parque para falar de temas muito especiais. O programa de hoje tem oferecimento da Sterman, esse showroom especializado em soluções para transformar espaços. Aqui você com inúmeras opções em cortinas, toldos, brises, forros e persianas. E aqui você encontra com exclusividade os produtos Hunter Douglas, líder mundial na fabricação de produtos arquitetônicos, incluindo sistemas inovadores de coberturas de janelas, controle solar, revestimentos, pisos elevados, forros e fachadas. Já quero aproveitar para agradecer os empresários Regina Luna e Caio Luna por nos receberem tão bem, com tanto carinho aqui na Sterman. E hoje vamos falar de um tema que eu acho bem interessante e sempre muito debatido na arquitetura e design: arquitetura residencial versus arquitetura comercial. Vamos falar das particularidades de cada tipo de projeto e o que diferencia na hora de projetar e também executar a obra. Para isso, eu tenho dois convidados muito especiais aqui comigo. Ele, que é diretor da Estrela Arquitetura, uma empresa que tem origem lá na década de 70 e que hoje segue os passos de seu pai, Geraldo Estrela. Aqui comigo, Eduardo Estrela. Que bom, prazer, hein? Prazer Obrigado, estar aqui com vocês. Bom demais. Também aqui comigo, ele que é um grande representante de uma geração de profissionais que vem transformando o mercado de Brasília. Cheio de ideias inovadoras e com uma estética muito particular. Ele que ao lado do sócio Luciano Pena, comanda o escritório 3 Arquitetura, Vinícius Aon. Obrigado pelo convite, feliz de estar aqui. Bom demais, né? Bom, a nossa audiência, ela tem muita gente da área também, mas tem muita gente já ainda começando naquela dúvida, assim, sabe? Então, a gente vai falar querendo saber como é que é um pouquinho da origem de vocês. Eu sei, Eduardo, que você é super conhecido por esses edifícios tão grandes, esses prédios mega incríveis que a gente fica assim, uau! Quero saber como é que foi o seu caminho quando você estava se formando, já foi se encaixando nisso pelo seu pai? Como é que foi? Foi muito natural para você? Eu digo que sim, porque, na verdade, sim, eu praticamente me vi pequeno dentro de um escritório de arquitetura, né? Meu pai veio para Brasília ainda na década de 70, ele formou em 64, então, final ali, começo da década de 70, ele veio para Brasília. O escritório, propriamente, foi fundado em 75, e ele foi da área de engenharia de trânsito do Detran, trabalhava também com arquitetura meio período. Então, foi aquele período, tem uma produção arquitetônica nessa época muito grande de residências unifamiliares e tal. Então, eu me vi no escritório desde pequeno. E engraçado que, assim, eu tenho um tio que também é artista plástico e, assim, eu me via realmente com viés muito forte dessa área artística. Quando eu era pequeno, eu falava que eu queria ser igual ao meu tio, que é artista plástico e tal. E aí, depois eu fui né, desenvolvendo, crescendo, e aí realmente é algo que eu nunca tive dúvida, assim, de que eu realmente queria seguir arquitetura. E eu acho que isso vem mesmo não sei, acho que vem mesmo dessa... E quando você entra na faculdade, a gente vê muitas opções também ali dentro, né? Sim. A arquitetura, ela é muito ampla, ela segue para diversos caminhos. E para você chegar nesse caminho que você está hoje, você passou por outros? Você já pensou logo direto, estava no meio da faculdade e falou, é isso aqui que eu quero, eu vou por aqui. Eu fiz alguns estágios, assim, um pouco na área de interiores também, durante a faculdade, mas pelo fato de eu, né, de ter o escritório, então, assim, é algo que mesmo durante a faculdade eu fazia uns freelancers e tal. Entendi. Era interessante que eu acho que nos últimos 2, 3 anos de faculdade eu me envolvi muito com os acadêmicos que estavam graduando. Então, eu fazia toda a parte de desenho técnico, apresentação, de quem ajudava, né? Então, para mim foi algo muito interessante também, porque como foram temas muito variados, eu me via dentro daquele contexto e, obviamente, era um aprendizado grande, né? Então, foi algo que foi interessante também durante a faculdade, mas essa área, no caso, né? Eu estou há 20 anos no escritório, e essa área, os espaços coletivos, né?
ou seja, o espaço coletivo seja uma edificação em diversa escala, uma escala menor ou uma escala maior, é algo que sempre me encantou. Assim, se eu realmente falar, eu acho que eu fiz pouquíssimas casas durante minha produção arquitetônica todos esses anos. Eu acho que um pouco é um foco, né? E aí você, não sei, tem uma tendência, claro, a gente pensa a arquitetura, né, nessa tipologia variada de edificações, seja ela comercial, residencial, médico, né, destinado à saúde, tudo, né, nessas escalas, mas com um olhar mais para a edificação de uso coletivo mesmo, não tanto residência unifamiliar, no caso, né? Quer dizer, a gente projeta pensando casas, para lá, né? residências, né? Mas dentro de um coletivo. Que bacana. E eu achei bacana isso, porque são dois pontos bem diferentes de vista também. Você, Vinícius, já sabia o que você queria quando estava ali começando a estudar? Já tinha ideia? Parênteses, são pontos de vista diferentes, mas a vivência da faculdade é a mesma. É a mesma, né? Trabalhos freelancers para as pessoas que estão se formando. Essa parte todo mundo passa por isso, né? É um clássico. Não tem jeito. É legal a gente falar isso, porque às vezes a pessoa está passando por isso e pensa, poxa, tô fazendo isso aqui, mas tá vendo? Faz parte do mercado. Quem tá aqui já passou por isso também. Desculpa, eu mudei o assunto. Não, é isso mesmo. Quando você estava na faculdade, você conseguiu já trilhar um caminho? Já tinha uma ideia do que você queria? Ou foi um processo? Foi um processo porque eu achei que eu ia sair da faculdade com toda a minha vida pronta, que o meu escritório ia ter meu nome e eu ia trabalhar sozinho pro resto da vida e deu tudo errado. Ia ser simples e fácil, né? Foi tudo errado, porque eu já tenho um escritório, eu amo trabalhar em equipe, o escritório não tem o meu nome, mas eu também não pensava em ir para os interiores. Porque quando surgiu a oportunidade de eu fazer meu primeiro interior, eu estava no último ano de faculdade, mas eu aceitei sem ter a certeza de que eu conseguiria fazer, mas caiu a oportunidade, eu falei, sim, aceito, claro que eu faço interiores. Mentira, não sabia. Você foi testando ali. Era uma suíte de um hotel. Olha! Era super legal, mas assim, eu aceitei um desafio? completamente sem saber como fazer um interior. Mas não ficou bonito. Não. Ficou bonito. Mas você falando do desafio, que é interessante, né? Demais isso. Você tem que fazer, você dá a cara. Mas aí eu me mudei para Brasília e aqui a vocação da cidade, a demanda por interiores é muito grande. Então, a canalizar, porque como eu não tive essa experiência, esse modelo a ser seguido, eu fui desbravando no que deu, mas a gente se identificou, eu e o Luciano, meu sócio, com o mercado de interiores, que é a maior demanda que nós temos, e nos enveredamos por ali. Não, mas eu vou só falar uma coisa pra você, deu super certo, né? Talvez não foi o caminho que você queria. Claro que você falou, deu tudo errado, mas assim, na verdade foi pro outro caminho, que a coisa enveredou pro outro caminho. Deu super certo. Nada, era só para relativizar como a gente tem planos uma ideia, na faculdade, né? Que eles não estão conectados com a realidade, e a gente não tem noção de uma visão no macro do mercado, da vida. A gente sai com uma ideia e dá tudo diferente e dá certo. E dá certo de outra forma, né? Eduardo, é uma coisa que eu queria te perguntar, indo nesse assunto aí. Você se sentiu ou pressionado, ou uma coisa... Não sei qual que seria a palavra, alguém... Não era julgado, mas tá por aí, porque já tinha o seu pai, já tem um exemplo. E geralmente a segunda geração vai levar esse legado, ela tem essa pressão maior, né? Fala, você é tão bom quanto? Vai começar a comparar? Você sentiu essa pressão? Bom, eu acho que essa pressão vem de nós mesmos, né? Assim, acho que a segunda geração vem porque, né, principalmente se né, durante todo o caminho que ele traçou, né? Ele traçou de uma forma muito brilhante, com soluções, né, que o mercado sempre assimilou e sempre gostou muito. Você, no mínimo, tem que corresponder ali à expectativa. Mas eu sempre tive, assim, no meu caso, eu sempre tive muito claro, assim, que para mim era um desafio, porque, obviamente, assim, eu me formei já no dia seguinte, eu já estava trabalhando, né? Então, assim, mas você tem que dar uma resposta para o mercado, e, assim, mercado profissional, seja ele... o mercado ele é o seguinte, ele quer uma resposta rápida e essa resposta tem que ser excelente. Né? E é desse jeito mesmo, assim, senão ele vai procurar outro profissional. Né? Então, foi muito desafiador, e eu até costumo dizer assim, que realmente muitas das minhas horas de lazer e tudo, obviamente, estão dentro do escritório, mas eu acho que sou arquiteto, quando a gente acha, né, que a faculdade é aquela relação que a gente tem na faculdade. Não deixa chegar no mercado para entender como é o mercado. Não tem ideia que depois vai piorar continuar, um pouco, a relação vai piorar.
Então, eu acho que quem seguiu esse caminho da arquitetura já tem isso um pouco trilhado, porque, assim, eu acho que esse processo de criação, eu acho que tem muito talento envolvido, mas tem muito mais transpiração, né? E projeto é isso. Eu vejo algum trabalho que a gente fez 10 anos atrás, fala, gente, eu faria hoje diferente, Entendi. né? Repertório que você adquire ao longo dos anos, experiência, vivência. Acho que é debruçando sobre o projeto, viajando, experienciando outros espaços, né? Eu acho que tudo isso, eu acho que nossa profissão ela é meio que evolutiva, assim, né? É, Realmente um processo que você vai adquirindo. E a arquitetura, eu acho que é uma profissão tão completa, porque são tantos assuntos que a gente verdade. precisa conhecer, que é muito difícil realmente você ter um profissional, tanto que assim, no meu escritório, que a gente sempre buscou, a gente tem uma equipe que se complementa e se completa, né, em termos de talentos, Uhum. porque é muito difícil você ter um arquiteto, uma pessoa única que ela é excelente nisso, naquilo. Então, assim, de Entendi. fato, eu acho que a concepção arquitetônica ela pode ser até individual, mas o desenvolvimento de algo, acho que talvez o Vinícius até concorde, né? Quando você falou, seguir o escritório sozinho, mas a gente não trabalha sozinho, né? A Sozinho, né? gente se complementa Uhum. somando visões, inclusive, repertórios e talentos, né? Para chegar num resultado. É verdade. Eu acho impossível alguém ser bom em tudo, Não tem realmente. como, né? Você tem que ter uma equipe, tem que ter várias pessoas, vários talentos ali, múltiplos talentos, cada Isso. um na sua área, para você fazer esse todo. Você falou uma coisa que me deixou curioso. Eu ia te perguntar sobre particularidades da arquitetura comercial, mas você falou de um motel. E quando você pensa um primeiro desafio que você teve em um quarto de motel, tem que pensar na funcionalidade, como as pessoas vão circular, como elas vão utilizar o local. Qual foi como que foi essa particularidade desse momento? O legal da arquitetura, seja a atuação residencial ou comercial, é Ah, que a gente tem que, das duas uma, ou a gente tem que entrar na vida da família para entender como é que essa família funciona, quais são as expectativas, ou no caso de uma atuação comercial, nós temos que entender como é que aquele trabalho funciona, quais são os profissionais que estão envolvidos, uhum. os fluxos, as dificuldades. E sobre esse trabalho do motel Do motel. especificamente é interessante porque é uma arquitetura tão interessante porque você tem que ter os acessos de serviço. Toda a parte de manutenção é uma manutenção que tem que funcionar mesmo. Os produtos têm que ser muito resistentes porque os produtos as especificações têm que ser muito adequadas Entendi. porque os produtos eles são muito fortes e tem que ser. Tem que ser para aguentar qualquer tranco que tiver ali. Exato, e tem uma série de coisas que são vetadas a um projeto de motel. Por exemplo, roupa de cama colorida, porque aquilo ali vai ser lavado com produtos fortes, então o ideal é que seja branco. Então, em Uhum. toda parte do trabalho de arquitetura, você tem que entender e entrar dentro daquela empresa para entender como é que ela funciona, como que aquele cliente vai ganhar dinheiro, para que o espaço que a gente propõe viabilize que as pessoas sejam bem atendidas e o dono, obviamente, ganhe dinheiro, porque é uma empresa serve para isso. Tudo tem que ser pensado assim, né. Olha que curioso. Eu estava pensando também, Eduardo, porque você faz os edifícios, mas tem edifício que você faz, tem uma parte comercial dentro do edifício. Seja um hotel que Sim, você fez, tem uma galeria que é comercial embaixo, então você tem que pensar também nisso, no fluxo, em quem há vai, muito. né, quem vai estar ali, qual vai ser o tipo de comércio que vai ter ali. Sim, e tem hoje, na verdade, assim, uso misto. Na verdade, o que deu certo no mundo em termos de urbanismo, né, se a gente for ver, realmente sempre foi o Sim. uso misto. E tem inclusive, a Lei de Ocupação e Uso do Solo, a LOS, né, que está em vigor desde 2018, ela estimula exatamente a fachada ativa, né? Uhum. E a gente vê que outras cidades, como São Paulo, que realmente estimularam a fachada ativa, que no caso é o comercial, né, principalmente nessas áreas de embasamento que dão para o logradouro público, é algo que deu muito certo. Eu Olha. sou totalmente a favor de ter o comércio, porque eu acho que é onde a gente consegue que esse embasamento, né, dos edifícios, as ruas, os quarteirões, eles se tornem mais interessantes, sejam áreas que as pessoas ocupem, utilizem, né? Então a gente tem, inclusive, uma preocupação muito grande em abrir os edifícios visualmente para a Hum, rua, né? Ter essa entendi. comunicação do interior com o exterior. E no caso do comercial, ele acaba
sendo muito benéfico nesse sentido para a cidade, e a gente tem que pensar, obviamente, em todos esses fluxos, né? Uhum. Enfim, acessos, porque até, via de regra, assim, para o funcionamento do edifício, na prática são 2 subcondomínios, né? Porque quem está alugando ou quem comprou a loja não usa o elevador do prédio, Sim. né? Não usa a garagem propriamente, mas assim, não usa a área de lazer. Então a gente tem que pensar, inclusive, nisso, projetualmente, para a gente resolver até para a própria incorporação imobiliária poder ter subcondomínios, né? E Entendi. viabilizar o aluguel, enfim, condomínio Olha, dessas áreas. e eu imagino que o seu trabalho seja muito, essa que mexe com corporativo, é muito mais racional. Tem um pouco do emocional. Você consegue imaginar, quando está produzindo, as pessoas que vão estar circulando ali? Isso vem à cabeça também? Com Ou vai certeza. só no muito. Vai pro lúdico Então, também? sem dúvida. Não, tem várias questões subjetivas da arquitetura que hoje a gente mergulha muito, assim, né? Então, a gente tem um foco, a gente busca focar no usuário final. Então, assim, a Entendi. experiência do usuário final, a experiência dele, a gente que projeta apartamentos para N famílias, então, assim, vamos supor, uma família que vai consumir um apartamento de 3 ou 4 quartos. Obviamente, a gente tem dentro da nossa sociedade como que a gente se comporta, né, num espaço residencial, quais são as necessidades e tal. Mas cada família tem as suas particularidades. Entendi. E a gente precisa idealizar uma planta, isso a gente bate muito, assim, que seja a mais flexível possível. Porque por menor que seja a intervenção, e isso, né, porque o nosso trabalho um pouco termina onde o do arquiteto, né, que vai fazer os interiores começa. Né? Então a gente tem que dar realmente uma Olha. flexibilidade para ter o mínimo de intervenção possível, porque ele vai querer adequar Que determinados bacana. espaços à necessidade dele. Agora, se eu faço uma planta extremamente amarrada ou que aquela adaptação, aquela adequação vai gerar uma obra muito grande, eu estou amarrando e estou, né, inviabilizando aquela personalização. Então, assim, a gente tem que, de fato, pensar muito nisso, assim. Mas tem uma tendência, eu acho que com a própria pandemia, assim, eu acho que os projetos mudaram muito, assim, dos residenciais. A gente tem se preocupado muito com a iluminação natural. Interessante. Então, assim, os caixilhos maiores, a integração dos espaços, que eu acho que as famílias hoje, a família, ela quer permanecer mais tempo junta, né? Então, assim, a integração, acho que principalmente de área de cozinha com sala, eu acho que é algo assim, mesmo em apartamentos maiores, é algo que se tornou muito comum, né? Entendi. E então tem uma tendência, e isso mudou muito, assim. Por exemplo, Brasília, eu acho que tem uma característica, porque no plano piloto, principalmente os projetos mais novos, como você tem... Porque os prédios, eles cresceram, né, em termos vamos supor, você tem a projeção de uma superquadra, ela cresceu porque você avança 2 metros em espaço aéreo. Sim. E aí, quando você vai dividir aquilo em espaços de apartamentos menores, por exemplo, você tem ambientes estreitos e profundos. Então, é algo que a gente, assim, tem que realmente estudar porque é ruim, né? Você tem um ambiente estreito e profundo. Então, a iluminação fica prejudicada. Exato. E aí, a gente tem que realmente virar nos 30 para fazer Pra umas plantas conseguir. interessantes. E aí entra esse trabalho de quem faz mais interiores como você, porque tem que realmente modificar. Eu vejo que muitos apartamentos antigos são totalmente modificados. Derruba um monte de parede para chegar nessa tendência, nesse desejo, sei lá, atual que a gente tem agora, de integrar mais a casa. Até porque os apartamentos antigos, eles acabam sendo mais transformados porque eles refletiam naquele espaço um modelo de vida que não é mais o vigente, que é aquela estratificação entre a parte de serviço com cozinha, que é uma cozinha que está relegada ao funcionário, e hoje não é tão assim, ainda bem que não é tão assim, porque a gente não tem essa segregação mais dentro dessa que a gente chamava de tripartição burguesa, que é a parte social, a parte íntima e a parte de serviço. Então, quando a gente tem um apartamento antigo, a gente realmente quase coloca ele abaixo para adequar a fiação, para adequar um quadro elétrico que se reflita
ar-condicionado em todos os ambientes, que é uma coisa que todo cliente nosso deseja. Olha. Mas quando o apartamento é novo, inclusive a gente está fazendo um projeto num apartamento, numa edificação de vocês. Olha, já achamos um comum. Mas o Vai conhecer interessante, depois. Quero visitar, né? Que legal. o interessante é que realmente a cozinha, por exemplo, integrada não é para toda a família, mas o projeto da edificação ele tem que prever que se eu quiser abrir aquela cozinha, eu tenho que poder. Tem essa possibilidade, né? Sim, porque se você colocar uma estrutura engessada, como o Eduardo Que disse, não tem você como. inviabiliza isso. Então, cozinha aberta é uma coisa que funciona para algumas pessoas sim, para algumas pessoas não. Entendi. Mas, de fato, que um apartamento novo, ele é personalizado, mas ele não é totalmente transformado, porque eu acho que ele já vem refletindo os anseios do usuário final. Legal. Isso é interessante. Sabe que agora pensando do comercial também, mas de uma outra forma que eu lembrei de vocês participam de muitas mostras, estão crescendo, eu sei que estão confirmados na Casa Cor desse ano também. Já posso falar, tô dando spoiler? Já pode falar. Posso falar, se não pudesse, eu já falei também. E vocês estão assinando várias vitrines, assinaram uma vitrine agora aqui no Casa Parque, já assinaram a vitrine aqui da Sterman, uma vitrine linda, inclusive, também. Como que você vê esse tipo de trabalho para sua área? Assinar vitrines, estar em mostras, qual que é a importância? Porque, querendo ou não, você está dentro de um ambiente comercial. Sim. Você acaba mostrando também o seu trabalho. Como que é para vocês esse momento? Primeiro, todos esses convites, eles partiram de empresas queridas, que a gente aceitou porque são pessoas que a gente gosta, são produtos que a gente acredita, são empresas idôneas, então que a gente especifica bastante. E o fato de fazer uma vitrine é divertido porque nos últimos 3 casos a gente teve muita liberdade criativa. Então a gente dá uma extravasada no que a gente não pode extravasar na nossa atuação no dia a dia. Entendi. Então faz parte da arquitetura comercial também você prender a atenção. Então nas vitrines que nós fizemos ultimamente, são espaços que eles não podem passar despercebidos, porque é uma vitrine, é um produto que está ali. Você tem que mostrar aquele produto e você tem que, no mínimo, desviar o olhar e fixar, que seja por alguns segundos, para a pessoa falar, nossa, que interessante, ou que inusitado, ou que irreverente. Tem que prender ali, naquele momento que você passa, né? A gente procura ser irreverente e inusitado nessas vitrines, porque para mim uma vitrine que não te prende o olhar é uma vitrine que não é eficiente. Entendi. E para mim ela tem que ser Ela eficiente. já não funciona mais. Ela não funciona. E aí você que tem essa vitrine o tempo todo na rua, você mexe com as paisagens urbanas, você transforma um cenário. Dá pra pensar a responsabilidade disso? É muita responsabilidade. Mas é muita responsabilidade Não é? mesmo. A gente... eu acho que eu acho que o trabalho, né, é um trabalho que a gente, de fato, faz a arquitetura que vai ser construída. Eu acho que isso eu acho que é algo assim que quantos arquitetos, quantos profissionais não têm ótimas ideias e muitas vezes essas ideias não saem do papel. Sim. Né? Então, acho que a gente tem que por obrigação mesmo pensar bem a arquitetura, né? Estudar aquilo, pensar no entorno, pensar na relação que esse edifício tem com a rua, com o quarteirão, com o vizinho, né? Porque você tem que respeitar também ali o seu entorno imediato. Não adianta eu fazer um prédio, eu estou lá com um prédio que tem uma vista para o parque, eu tenho um lote que tem uma vista para o parque, meter um paredão e acabar com... Claro que, obviamente, vai ter um impacto na vida dos vizinhos, mas isso tem que respeitar, Entendi. né? Ter um impacto, mas respeitoso. Então, assim, são várias questões realmente que a gente leva e a gente pensa muito, assim, os projetos, a gente pensa muito a cidade, muita experiência do usuário. Eu acho que aqui mesmo, próximo à Casa Parque, tem alguns empreendimentos nossos. Assim, eu acho que é interessante você ver a relação, a relação interior-exterior que o edifício tem com a rua, que torna o passeio mais agradável, né? E eu acho que é isso que faz com que as pessoas, o que torna as cidades, os bairros mais seguros, são as pessoas na rua. Uhum. E a gente tem que tornar as cidades passeios interessantes. Exatamente porque não adianta. Imagina se todo mundo criasse muros, né? Todo mundo se fechasse para dentro. Então, fica tudo cercado cada um na sua aí. A rua está abandonada, né? Tá para criminalidade. Então, é exatamente essa relação do edifício com a rua que faz com que a cidade seja interessante e as pessoas na rua. Né? A gente quer uma cidade que a gente possa andar, que a gente possa passear, que você vai virar a próxima esquina. O que tem de interessante ali, né? Que realmente seja algo que estimule a vida, né?
eu acho que é o momento também que a gente pensa isso. Inclusive aqui tem um edifício aqui que foi muito interessante a experiência, assim, na prática, que são terrenos, aqui no Parque Sul são terrenos muito grandes, né? Os terrenos têm em média 7.500 metros, né? Por isso que são condomínios clube, né? E a gente, esse prédio especificamente, a gente abriu uma área verde, mais ou menos uns 20 metros de recuo do prédio para a rua, criando uma área, porque aqui é um bairro que está em transformação para residencial, é um bairro originalmente, de oficinas, concessionárias de veículo, teve uma mudança em 2016 e o bairro está em transformação. Né? Tá, cada dia, não tenho dúvida que já e vai ser um dos melhores lugares para se viver em Brasília, mas é um processo. E a gente abriu essa área verde para fora, criando uma praça semi-privada. Que bacana. Né? E aí foi interessante que quando o condomínio recebeu, já tinha ocupado alguns, né, um ano depois, assim, eles entraram, o condomínio entrou em contato, o síndico e tal, ele falou, olha, a gente queria saber se essa área verde, ela é uma área do lote ou é uma área... A gente falou, não, é uma área do lote. Ele falou, não, porque a gente está pensando em cercá-la. Aí eu falei, olha, mas é porque sabe o que é? O vizinho aqui do prédio está vindo passear com o cachorro dele aqui. E aí a gente falou, mas a intenção foi exatamente foi essa, né, de integrar mesmo, né? A gente proporcionar, né, um momento de você conhecer o seu vizinho, criar laços, enfim, é assim que a cidade funciona, né? É para isso que os espaços... Que a gente vive em comunidade. Não é? E aí, mas foi muito engraçado, porque eles deu um clique assim, não fecharam, eles falaram, realmente, eu falei, mas a intenção foi exatamente essa, né? Foi proporcionar esses encontros, proporcionar que fosse um ambiente que a vida pudesse acontecer, né? E não só eles estarem fechados, e assim, a área do condomínio é gigantesca, então não teve uma perda nenhuma. Mas é curioso, né? Isso, né? Porque eu também, eu cresci na Asa Sul, eu cresci sem tudo aberto, eu cresci sem muros, os pilotis debaixo do bloco e tudo mais. Então, pra gente, realmente, é interessante, as condomínios são interessantes, claro, não vou dizer que não é. É incrível você morar e ter tudo ali, mas também tem essa individualidade, você fica cercado ali, fica fechado dentro do seu condomínio, né? Mas é uma mudança, uma outra né? Opção de moradia, né? Quem é de Brasília, assim, eu moro aqui no Parque Sul, mas assim, eu cresci numa superquadra. E eu acho assim, fantástico, a coisa de você descer debaixo tudo do bloco, ali, né? Eu acho que uma coisa que deu muito certo em Brasília é a superquadra. Eu acho que é algo assim que realmente quem vive, a gente tem uma qualidade de vida é um estilo de grande. vida, né? Uma qualidade de vida muito alta mesmo, né? Todo mundo que consegue morar no plano piloto tem quintal. Tem um quintal, né? Pronto, verdade. você desceu, tem um quintal ali. E é verdade. É E sabe uma coisa que tem a ver com a gente ter os fornecedores de qualidade, produtos de qualidade? Essa confiança que você tem que ter em quem você está investindo para você comprar, o seu fornecedor. Porque a gente tem que pensar tudo a longo prazo, como a gente está falando agora. Então, como é a importância, eu vou perguntar para você, Vinícius, a importância de você ter fornecedores de confiança e de qualidade? Qual é a importância para você e como que é feita essa relação? Em toda a cadeia, né, de desenvolvimento do projeto, isso é importante. Pensando em durabilidade, porque a durabilidade ela vai propiciar a não substituição rápida daquele determinado material. Isso se reflete, inclusive, em sustentabilidade. O fornecedor ele tem que ser idôneo, ele tem que se preocupar com as possibilidades de alguma coisa dar errado e se responsabilizar por isso. Tem que haver uma sinergia e uma identificação, com certeza, entre a equipe e o escritório, porque senão não acontece. E cada cliente vai ter um determinado perfil que vai ligá-lo a determinado fornecedor. Entendi. Porque realmente existem uma gama enorme de fornecedores. Mas principalmente idoneidade, a qualidade do produto, qualidade de desenho de produto. É porque fica mais fácil você indicar. Porque quando você indica, tá o seu nome junto, né? Sim, tá a sua aprovação, tá a sua assinatura ali embaixo. É bem complicado. Aí quando você indica, por exemplo, uma cortina, um toldo da Sterman, já todo mundo sabe que é a qualidade, porque você está assinando embaixo aquela qualidade. Então, você tem que ter essa confiança realmente no seu fornecedor. Sim. E com marcas de qualidade que investem em pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, como a Hunter Douglas, fica fácil da gente indicar
e principalmente com empresas que se responsabilizem por esses produtos de qualidade. Não, você imagina, Vinícius, para quem está no interior, ali já é complicado, imagina construir uma edificação que se der um errado, cai um prédio. Ah, sim. Não, isso é muito complicado. Não, começa Como já é dos que, né? É projetistas, né? muito grande a responsabilidade de um edifício desse tanto. Não, é muito Nossa, complexo, assim, porque, na verdade, você tem várias disciplinas envolvidas. Então, assim, dentro de uma incorporação imobiliária, né, o escritório de arquitetura dentro de um macro processo, de um macro projeto de uma incorporação imobiliária, o escritório de arquitetura é o principal porque os outros projetos são complementares a ele. Uhum. Mas se eu for listar aqui a quantidade Nossa. de especialidades que a gente tem, deve ser umas 20, assim. Eu imagino. Realmente é muita coisa. E então, assim, é uma complexidade até para quem, não só para quem desenvolve, mas assim, é fundamental ter uma coordenação de projeto, porque você tem vários profissionais envolvidos, você tem que retroalimentar com informação né, para realmente você ter um fluxo de informação contínuo então, assim, eu acho que começa nos profissionais e depois o produto, porque você tem ali quem está realizando aquela obra precisa garantir o desempenho e precisa por norma e tudo, né? Exato. Você precisa garantir uma manutenção, o desempenho daquele material ao longo da vida útil, né, daquele edifício. Então, assim, o condomínio, obviamente, ele se responsabiliza pela manutenção periódica de determinados sistemas. Mas o desempenho do produto é fundamental, né? Então, a responsabilidade é nossa. E a responsabilidade é nossa. Então, assim, a gente se preocupa muito, obviamente, na questão estética e técnica, né? E de manutenção. É uma série de preocupações. Agora conta pra mim, vamos lá em você aqui, Vinícius. Porque uma pessoa já me falou, muito querida minha, me falou que comprou um apartamento de um prédio que o Eduardo fez. E falou muito bem da forma como foi construída. De várias preocupações, como isolamento acústico, a questão do isolamento térmico, da luminosidade. Agora você está tendo a experiência. Já começou o projeto lá? Vamos ver se funciona ou não funciona esse prédio na prática. Um apartamento de 3 quartos que vai virar de 1 quarto. Olha, viu? Modificou todo o projeto. Não, mas foi fácil, que porque, bacana. Inclusive, houve a possibilidade de se entregar só com 2 quartos, ao invés de 3, só que a gente vai tirar um. Mas se o projeto, o arquitetônico, ele já prevê a estrutura de forma a permitir esse tipo de personalização, é muito fácil, porque você vai gerar menos entulho, você não tem que destruir o apartamento inteiro, você não tem que complementar piso. Então, vai ser uma personalização fácil de ser feita e da forma como a gente sempre faz para cada cliente, que é entender como é que aquela família funciona, quais são os anseios daquela família, se o cliente tem fetiches de imobiliário. Porque chega cliente que fala assim, eu quero aquela mesa, eu sempre sonhei com aquela mesa. Então, olha, mas é a coisa do desejo, da realização do sonho mesmo, né? Eu acho que essa é uma das principais diferenças, ou do projeto residencial para o comercial, ou para as nossas escalas de trabalho, porque a gente trabalha com subjetividades. Sim. Por mais que você pense nos sujeitos, você não lida tanto com subjetividades. E a nossa vida, basicamente, a maior parte da nossa produção lidar com a subjetividade dessas pessoas, com as expectativas dessas pessoas, com as manias. Porque a gente chega nesse ponto de conhecer tão bem. Vira meio psicólogo, não vira? Começa a participar dos problemas. Vira organizador. Sabe quais os problemas que ela tem com a família, com o primo, com o pai, sabe tudo um pouquinho ali, né? Você tem que aprender a pensar como cliente. Para poder antecipar. Porque você antecipa questões. Entendi. Porque eu sei como é que a cabeça de determinados clientes funciona e eu sei o que vai agradar eles ou não. Então você chega nesse ponto de encarar essa subjetividade tão de perto, para fazer com que aquele espaço faça o espaço daquela família funcionar. A gente volta no que o Eduardo falou, como a arquitetura é uma profissão tão completa, né? Porque você trata de diversos aspectos. Você falou uma coisa que, não sei se você concorda comigo, Eduardo, porque, por exemplo, você, no interiores, você lida com um cliente, e ele não vai lidar com... Não é nenhum comercial, mas é também um comercial, porque ele lida com o cliente do cliente. Sim. Né? Vai ter um outro cliente que vai ser o cliente do seu cliente. Você tem que pensar nisso, que é o seu, que chegou agora. Normalmente, assim, tem um determinado público, 3 quartos, X metros quadrados, é uma família tal. Então, assim, a gente chega até, muitas vezes, até a pesquisa de mercado, pesquisa qualitativa também. Então, assim, a gente vai pensar
naquele projeto, no design daquele projeto, né? Porque isso aí, a gente está falando do espaço do apartamento em si, mas isso influencia em fachada, em programa de lazer, né? Aquele público. Então, só que a gente tem que fazer no caso, pensando o que seria mais flexível e para N famílias, né? E no caso de vocês vão na íntegra, né? Com No tudo, ponto né? específico. Uau. E sabe que eu tenho aprendido muitas coisas interessantes com muitas pessoas bacanas, incluindo agora vocês também. Eu aprendi muito sobre conforto térmico e acústica. Como a acústica é importante, porque você pode adoecer uma pessoa pela acústica sem ela perceber. E isso que foi o elogio que eu ouvi de um projeto seu, como a preocupação com a acústica dentro de um apartamento. Tem profissionais, né? É uma das especialidades de projeto. É que eu até costumo falar, gente, não é, porque a gente fala assim, esse apartamento é... Porque, na verdade, é uma atenuação do... O conforto térmico, obviamente, barulho, ruído, ele vai existir. O que a gente tem é que minimizar esse barulho. Quem vive no coletivo, não tem jeito. Né? É o cachorro que está latindo, é a criança que está... É o salto do sapato. O que acontece é que a gente tem níveis de ruídos, né, em termos de decibéis e tal. E aí tem vários artifícios hoje dentro da engenharia moderna que você atenua esses impactos. Então, assim, tem coisas de escolamento de contrapiso da laje, porque não é só o ruído aéreo, você tem um ruído de impacto. Né? Imagina e isso a gente se preocupa muito. Imagina eu estou fazendo um prédio, aí eu estou colocando a suíte, a cabeceira da cama numa parede, que do outro lado é a cozinha de um outro apartamento. Entendi. A pessoa vai chegar com a panela ali naquela pia, na cabeça do cara que está dormindo. Então, tudo isso, quando esses casos são inevitáveis, tem todo um trabalho. Então, a gente tem que fazer uma parede dupla, tem que ter um descolamento, a pia é descolada, a pia tem uma estrutura de alvenaria independente da parede que faz a vedação, exatamente para atenuar todas essas interferências, né? Então você pensa no funcionamento todo da casa, né? Como um todo. Inclusive, é feito hoje mapa de ruído. Olha. Porque, vamos supor, e isso é muito engraçado, assim, que é muito relativo. Vamos supor, você faz um prédio em Águas Claras, você já tem uma densidade maior, um trânsito maior, é diferente do nível de ruído que a gente tem como usuário numa superquadra, por exemplo. Sim. A superquadra é extremamente silenciosa. Só que na superquadra, você tá debaixo do bloco, você dá um espirro, o cara lá do sexto andar, ele ouve. Porque aquilo reverbera na fachada do prédio, que é muito diferente. Então, você vê como que é o nosso nível ele muda também, Muda também, de acordo com o que a gente está e com o momento que a gente está da vida. Cada região. Exatamente. E aí se envolve esquadria, especificação até de vidro, enfim. Olha que interessante. E uma questão muito importante também é da luminosidade, que eu tenho visto cada vez falando do uso de luz natural, cada vez mais. Essa preocupação tem vindo também? Você tem percebido mais nos seus projetos? As pessoas querem usar luz natural, elas têm que ter uma cortina que funcione, sabe? Tem que ajudar o ciclo circadiano. Como é que você tem visto as pessoas, essa preocupação com a saúde também agora? Eu acho que pela forma como Brasília foi feita, principalmente nas superquadras, nós arquitetos e os consumidores final, todos nos acostumamos a espaços que não são ventilados naturalmente. Principalmente banheiro. Verdade. Principalmente banheiros. Nossa, que você não ventilado e ouve tudo, né? Exato. Mas enfim. Eu acho que alguns prédios mais novos estão tentando resolver isso, mas acaba que aqui, basicamente, um banheiro com ventilação e iluminação naturais, ele vale ouro. As pessoas valorizam muito porque não há muitos deles. Mas no projeto de interiores, aí o que a gente sempre vai fazer é priorizar, até de vez em quando, com algumas demolições de paredes, viabilizar que aquela luz adentre mais para dentro. Porque como normalmente eles são vazados, e no caso, por exemplo, daquele apartamento pequeno, que realmente ele vai ser muito longo, e a luz não vai chegar lá dentro, compartimentar menos os espaços, trabalhar com espaços que são integrados, sem ficar determinando aqui é o quarto, aqui é a sala, aqui é a cozinha. Porque com isso eu faço também que a iluminação chegue. Entendi. Então é mostrar para o cliente que de início quer uma estrutura de um apartamento tradicional, num apartamento de 40 metros quadrados, e contar para ele, olha, você vai ficar sem ventilação, você vai fazer alguma coisa na sua cozinha e isso não vai, aquela gordura não vai sair daqui.
Então, vamos compartimentar menos para viabilizar que a gente tenha mais ventilação, que a gente tenha mais iluminação. E compensar com iluminação artificial que a gente não consegue. Entendi. Agora, um rápido debate. Vamos criar uma polêmica rápida. Brincadeira. Sustentabilidade. Quem é mais sustentável agora, hein? O comercial, o de interiores? Porque agora é uma preocupação que não tem como a gente fugir. Não. Vai ter que ser sustentável, vai ter que reaproveitar o material, vai ter que usar materiais que duram mais também, porque isso também é sustentável, você vai precisar de menos retrofit, enfim, de menos obras depois, menos manutenção. Mas e aí? Ainda se gasta muito, ainda se joga muito fora na construção? Então, eu acho que as obras, assim, inclusive o custo de construção, isso não é só o construtor que sente isso, mas quem reforma também. A gente sabe o quanto que o custo de construção aumentou muito, né, da pandemia para cá. Então, assim, eu acho que a racionalização, eu acho que ela começa em projeto. Né? Então, eu costumo dizer, quando a gente... Eu acho que esse quebra-cabeça, esse encaixe da solução do projeto, né, quando a gente consegue chegar numa solução de planta com uma circulação comum, vamos dizer assim, muito racional, e porque é ótimo, assim, eu costumo dizer lá no escritório, às vezes chega numa soluções a gente que principalmente o pavimento tipo, né, que se for o caso, ele tem que ter uma eficiência, eu digo, de área, porque aquilo vai ser repetido muitas vezes, né? Então, assim, eu costumo dizer, eu falo, gente, se eu chegar num hall de elevador com 25 metros quadrados, eu acho maravilhoso. Você chegar num hall de elevador enorme, só que alguém está pagando por aquela área. Agora, se você que está pagando por aquela área, você prefere essa área lá no hall ou dentro do seu apartamento? Entendi. Porque de graça ela não está saindo. Então, São várias questões, vamos supor, quando eu gasto a área lá, numa área que não vai ser vista, então, assim, eu acho que muita racionalização em projeto, e depois a gente vem com a questão dos materiais, sistema construtivo, né? Hoje, o drywall mesmo, ele sendo executado da forma que ele exige, né, para questões de acústica e tudo, é um material que tem muito menos entulho, né? Então, assim, tem uma série de sistemas construtivos que visam realmente uma economia. E você tem sentido isso, essa preocupação maior agora? Muito. Demais, porque a gente tem que realmente, assim, eu acho que a gente investe realmente, assim, para você investir em algo especial em projeto, seja ele um acabamento, é algo que realmente tem que ser notável. Sim. Que o cliente final, o usuário, vá valorizar. Eu digo assim, não adianta eu usar aquilo em algo que não vai agregar ao projeto. Né? Não dá para não dá para desperdiçar. Isso que eu te falar, tem preocupação com as sobras? Hoje? Você acha hoje tem. Até porque dói no bolso, né? Então tudo começa a mudar um pouco também. Que faz o reaproveitamento. Ah, que bacana. E assim, eu acho que no caso da construção civil, eu acho que o pensamento tem que ser como indústria. Sim. Então, quanto mais industrializado, eu digo assim, o processo construtivo, né, melhor vai ser em termos de aproveitamento. Então, assim, até a gente, quando está lá desenvolvendo um projeto executivo, você está pensando na paginação do piso, né, se aquilo vai dar mais sobra, menos sobra. Então, assim, isso que eu falo, tá tudo em projeto. Entendi. Porque essa otimização, essa racionalização e tudo, ela é você... E aí você pensa, porque uma coisa você idealiza o macro e depois você vem para o micro, né? Você vai colocar uma lupa naquilo dali, como é que vai ser a paginação desse banheiro, o detalhe dessa bancada. Mas eu acho que a indústria da construção, acho que ela já conseguiu otimizar. Os próprios detalhes de interior, né? Hoje em dia a gente vê uma coisa muito mais limpa, mais legal. Não interessa a escala da atuação na arquitetura, essa preocupação ela tem que estar presente de qualquer forma. Olha. Então, na nossa atuação, depois que nós somos contratados para fazer o projeto, é uma coisa que está acontecendo direto. Todos os apartamentos, ou quase todos nos últimos anos, que são apartamentos novos, principalmente no Noroeste, nós não estamos refazendo banheiros, porque eles já estão vindo com qualidade, eles não são mega personalizados, mas eles têm qualidade. Eles têm materiais de qualidade, eles já são de alto padrão. Então, o que a gente fala para o cliente não faz o menor sentido a gente quebrar uma coisa que está boa,
Vamos personalizar outras coisas. Isso é uma postura também que diz respeito a não gerar entulho, não fazer substituições que são gratuitas. Entendi. Na especificação de materiais que, além de duráveis e que se atentem às normas de desempenho, pensar até no transporte disso. Para que eu vou especificar uma pedra que ela é europeia, que vai ter que cruzar um oceano para vir para cá, se eu posso especificar Como é um aqui, né? quartzito que está aqui, que vai ter lastro, que eu sei de onde que ele vem. Então, assim como, enfim, não gerar esse tipo de obra que ele é puramente gratuito ou estético. Veja, antes eu tinha uma ideia assim, de o que vinha da construtora era um produto de não tanta qualidade. Você está falando que essa mudança era assim, que aconteceu, né? Eu acho que essa mudança aconteceu nos últimos anos. Eu acho que as construtoras começaram a ficar mais preocupadas, porque antigamente era assim, pega, quebra tudo, faz não tudo aproveita, não dá para aproveitar quase nada, né? Olha que interessante, essa mudança toda na cadeia toda. O consumidor também ele tá mais exigente. Né? Da oferta também, né, gente? É a concorrência ajuda no processo, né? Então as empresas estão buscando se diferenciar. E a gente, quando pensa num detalhe, porque o nosso detalhe tem que ser. Ele tem que ser um detalhe um pouco mais genérico, mas ele é isso. Ele tem que ser. Ele tem que agradar todo mundo, mas não é aquele banheiro com cerâmica branca, né? Aquele que vinha sempre. Aquele que todo mundo olha. Já olhava e falava, vou ter que quebrar, vou ter que quebrar. Você percebe uma qualidade de desenho e uma qualidade de especificação. Então não tem por que eu chegar com um projeto e atuar. Eu vou fazer armários, eu vou fazer iluminação, não tem por que eu quebrar aquilo. A não ser que, sim, aquele projeto, da forma como ele está, não serve ao cliente. São raríssimos casos. Raríssimos casos. Até porque o cliente também está consciente de tudo isso, né? Do que ele vai, do gasto que vai ter, de quanto o trabalho vai ter em relação àquilo. Ele tá. A nossa preocupação na Casa Cura ano passado foi especificar tudo que pudesse ser reaproveitado. Então o piso foi vinílico porque ele podia ser retirado e revendido. As cortinas, que foi até da Sterman, elas estão num cliente nosso. Olha, já tinha... Nós tiramos de lá e ele foi... Uma ideia ali, que tudo legal. foi pensado para ser reaproveitado para quê? Para não gerar resíduo, para a gente minimizar nossas pegadas de carbono. Que bacana, isso é muito interessante. Aí você me falou uma coisa interessante, você falou sobre o seu cliente, a sua preocupação é o cliente direto. E quem é que fica no seu pé? E quem fica no seu pé? Quem é que tá no... A quem que você tem que agradar quando tá fazendo ali? Porque a gente sabe que vai ter o cliente do cliente, né? Mas sim, quem é que fica no seu... Porque o cliente tá direto ali com ele, falando, isso aqui não tá bom, se metendo em tudo, e quem é que tá no seu? Então, a gente tem... Bom, você tem uma equipe de produto, né, no cliente, que é a consultora. Você tem o comercial, né? E a gente tem esse briefing desse cliente final. Então, assim, na verdade, você está somando ali várias experiências e visões, e a gente também tem um compromisso assim, de inovar, né? De buscar... Eu acho que assim, o que torna cada projeto único é cada um ter a sua personalidade, ter uma resposta para aquele determinado público, naquele determinado momento, naquele determinado contexto daquela situação que aquele prédio está inserido e tudo. E eu acho que é isso que busca, que torna, quem tá no seu ali. Entendi. Aquele prédio único, assim. Mas no meu caso, todo mundo fica na minha cola. A gente pensa que não, né? Não tem jeito. Arquiteto, a gente está eternamente atrasado, tá? Todas tá as vendo, gente? Projetos, não tem bichos, como. Não tem jeito. Porque tem cliente que se mete em tudo também, né? Que quer, inclusive, passar na sua frente. Chega já com a coisa pronta pra você. Eu fui em tal fornecedor. Tem essa história também, não tem? A tal da foto do Pinterest é um problema, mas sabe que a gente tem conseguido levar todo mundo na rédea curta, no sentido de entender o que ele quer, mas o fato da gente não deixar o nosso cliente solto, a gente tem uma relação muito próxima com os nossos clientes. Eu acho que torna esse tipo de postura ou de mudança de projeto, ou de cheguei na obra, nunca aconteceu, não tinha entendido que era assim, nunca aconteceu. Mas eu acho que com a proximidade, realmente, eu acho que nós minimizamos muito isso. Porque gera uma relação de confiança, né? E é uma relação que se estende por meses e talvez anos. E é uma relação que muitas vezes não morre após a finalização da obra, porque são raros os clientes que finalizam suas obras, sempre entra com o apartamento 100%. Não acontece muito isso. Não interessa a faixa social que o cliente está. Ele chega no apartamento, ele termina a obra, ele compra o que precisa, mas ele vai finalizando com o tempo. Então, um ano depois, Vinícius, hora de a gente comprar cadeiras e mesas.
Entendi. Bora. Então vamos lá. Porque é uma relação que não acaba. É um projeto, ele vai dando essa continuidade, né? E ainda bem, porque nós ficamos... Aqueles grupos de obra, não sei se você tem grupos de obra, deve ter. Tem. Nossa, eles não morrem. E a gente... E essas relações, elas são muitas vezes... elas ficam mais profundas porque são meses e anos de convivência. E vai tendo as indicações, né, para outras pessoas da família. Sim, e tudo mais. Tem grupos de amigos que são nossos clientes, nós temos clientes que estão... Que nós legal. estamos no 4º projeto juntos, ou seja, aquele grupo inicial, ele está vivo, tem... sei lá, 7 anos. 7 anos. Que bacana. E você tem retrofits também? Você pode fazer uma mudança, uma obra, tem isso também? Sim. Assim, na verdade, é porque existem, nessa parte de edificação, tem escritórios que são especializados em retrofit. Olha, que interessante. Né? Mas, bom, tem projetos que a gente já fez intervenções em áreas que já existiam alguma edificação, né? E aí todo um respeito também, né, com aquilo. Tem um projeto atual que vai ser um prédio novo, mas numa área que existe um prédio já consolidado, com arquitetura modernista, vai ter um retrofit, e aí esse retrofit a gente realmente tem uma preocupação muito grande em preservar o projeto original, então acho que isso é um cuidado que todo arquiteto, principalmente eu acho que quando faz intervenção, porque eu acho que Brasília a gente tem um legado da arquitetura modernista que é único, né? Então assim, eu acho que dói muito para nós arquitetos quando a gente vê um prédio antigo, vamos supor, um prédio da Asa Sul, que às vezes o condomínio fez uma intervenção que assim descaracterizou totalmente, que né? Eu falo, gente, se a pessoa quer morar num prédio com uma linguagem, uma contemporânea, muda para um apartamento novo, entendeu? Vende o apartamento, muda para um apartamento novo. Agora, não queira transformar um patrimônio arquitetônico, né, que a gente tem, e a gente tem exemplos maravilhosos em Brasília. A gente tem a 302 Norte ali, que eu acho que é uma quadra do Senado, que foi feito um retrofit do zero. Eles deixaram apenas a estrutura dos prédios e fizeram o prédio fiel à sua concepção original. E é linda. Você olha na quadra e fala, gente, parece que eu estou aqui naquela volta, Brasília antiga, Brasília, né? Ali, naquela década de 60, assim, 70. Uma pena que não a gente não pode alugar apartamento lá. Senão eu adoraria morar ali naquela super quadra. Ficou bonito mesmo, eu acompanhei também. Foram os exemplos trágicos que a gente vê. Não, tem que muito. São, inclusive, feitos por arquitetos que não têm essa sensibilidade. Verdade. Não, eu acho que transformam tudo, de arquitetura tem que ter o discernimento principalmente quando você toca no trabalho do outro, eu acho que a gente tem que tocar com 20 dedos, né? Exato. Assim, porque tem uma relação de respeito também ali, né? Essa coisa dando crédito ao autor original, quem, exato. Que tá bem em desuso por aqui. Dá crédito, né? É importante. Eu vi, pesquisando sobre a arquitetura comercial e residencial, eu cheguei num ponto que eu achei curioso, que, por exemplo, na residencial, o orçamento ele acaba sendo mais aberto, mais amplo, mas na comercial ela tem que ser muito fechada. Você já começa com tudo fechado, porque você não vai poder extrapolar aquilo. Acontece na prática isso mesmo? É assim? Tem que ser, porque existe uma diferença muito grande entre esses dois projetos. O residencial, ele não é concluído de cara. Entendi. E o comercial, ele é fechado, porque ele tem que ter começo, meio e fim, porque uma loja vai abrir, e essa loja vai abrir com tudo no lugar. Que é o que eu falei anteriormente, que normalmente na casa dos clientes, eles fazem por etapas. É um projeto que ele é feito para ser executado em etapas. A pessoa vai contratar um armário que não rolou no primeiro momento, mas que com o projeto ele sabe quanto que vai custar. Ele vai viajar e vai trazer determinados adornos para a casa dele. Então, aquilo vai sendo construído. Agora, o projeto comercial, ele tem que acabar, né? Tem que acabar. E ele tem que funcionar de cara. Então, por isso que o orçamento não pode extrapolar o orçamento? E tem data para finalizar. abrir, né? Ali, exatamente. E extrapola o orçamento? Vamos perguntar aqui. Acontece? Depende, tem projeto. É que no nosso caso, né? A gente... O edifício comercial, a entrega, e aí depois que vem a obra do inquilino, né, do lojista, enfim. Então, mas não, via de regra, sim, para a parte de incorporação, acho que é igual, assim. Entendi.
Ah, que legal. E olha só, o seu escritório ele é muito especializado. Vocês acreditam nesse caminho também, de você ser super especializado em determinada área, que isso pode acontecer também, que é um caminho interessante? Assim, no meu caso, o cliente, eu acho que meu cliente, que é um cliente mais corporativo, né, empresas, consultoras, incorporadoras, enfim, ele quer ter a possibilidade de ter uma solução completa também. Então, assim, inclusive, a gente tem no escritório um pequeno núcleo lá de interiores Ah, tem também. Não que também, a que gente tenha bacana. Aham. a pretensão de fazer todos os nossos projetos, não é nem isso, até porque os profissionais que são parceiros nos nossos projetos que fazem interiores, principalmente das áreas comuns, contribuem muito para o projeto, Ah. mas tem clientes que querem uma solução Hum, completa. Né? Então, entendi. e aí a gente tem a oportunidade de desenvolver o nosso projeto de uma ponta à outra. Inclusive, tem um prédio que foi até que foi o primeiro interior que a gente fez, que é até interessante, que é um prédio para Paulo Otávio, na Uhum. 113 Norte. Projeto meu. Aí a Paulo Otávio está fazendo uma homenagem ao meu pai, chama Residencial Geraldo Eu Estrela. vi, eu E vi, os muito interiores bacana. das áreas comuns também são nossos. Então, assim, a Estrela Tá em estrela todas em as tudo. etapas, né? Ah, olha, Desde o norte. é porque quando a gente pensa nessa coisa do nicho, né, não imaginava que você consegue também atender. A gente consegue. Olha, entendi. Então, assim, tem clientes que Aham. realmente. Então, eu acho que é isso. Assim, eu acho que é você poder oferecer um. E a gente trabalha, obviamente, em diversas escalas. Então, não são só prédios de 15, 20 mil metros de área construída. Não, Ah, a gente trabalha desde que seja edificações de uso coletivo no geral. Assim, eu digo porque a gente não está na área residencial unifamiliar, em diversas escalas. Se quiser contratar a gente para fazer uma banca de revista, estamos aí fazemos, também entendeu? fazendo. Olha, Todas as porque a gente escalas. nunca imagina, né, que vai Eu não me acontecer. meteria a fazer um prédio de 15, Prédio, 20 né, mil metros. desafiador, né, uau. Eu acredito um pouco em algum nível de especialização, até porque se a gente abrir muito leque, eu acho que a gente não fica bom em nada. A gente tem que determinar alguns focos Tá. para a nossa empresa atuar. Então, a gente atua de uma escala de arquitetura que residencial e familiar, mas eu jamais me meteria. Não, já não Mas era a sua, né? eu acho que o dia que eu for construir uma casa, eu vou convidar um colega para poder. Pra também assinar junto Mas sabe o ali. que é? Não, É Ah, que faz todo você está sentido. debruçado em cima cara, daquilo dali todos os dias. Né? sim. Você realmente é especialista. Então, tem coisas que eu, até dentro da minha necessidade, aí eu vou ser seu cliente, você vai descobrir quais são os meus anseios ali, as minhas. E As dores aí, estarem serem e tal. resolvidas. Então, Ah, assim, porque muda mesmo o olhar, né? Não tem é como. Eu acho que verdade. todas as profissões, assim, eu acho que você pode até querer, por exemplo, no nosso caso, uma questão de mercado e de dia a dia e de especialização ao longo desses anos, a gente não atua no residencial unifamiliar, Uhum. porque tem escritórios, como o de vocês, que fazem isso de uma forma, né, mestramente, assim, e aí eu brinco, mas eu acho que é isso, quando eu vou construir, com certeza, no mínimo vai ser a quatro mãos, tá? Se você Não, mas Vai de ter deixar. alguém aí qualquer, participando não, de junto, né? qualquer forma, você como arquiteto, você não é um cliente leigo. Ainda que você contrate alguém, você não vai conseguir não atuar sobre aquilo. Não, é verdade. É Não, sem lógico que dúvida. você vai. O seu olhar é diferente. E vocês são super ligados nas tecnologias novas, na inteligência artificial, tudo que está de novo no software. Vocês gostam disso? Acham que é Eu, um caminho também sem volta, que vai ser bom e benéfico? eu acho que eu acho que eu curto, no curto, e eu acho que nós temos que nos apoderarmos dessas ferramentas para o nosso trabalho, principalmente inteligência artificial. Inclusive na vitrine da Sterman, que a gente vai inaugurar daqui a pouco, Olha, tem uma vitrine nova. foi nosso primeiro uso de inteligência artificial com Olha, painéis que nós fizemos ali, que é nós pegamos a obra do Botticelli, nós retiramos os personagens, pedimos para a inteligência artificial criar um cenário tropical. Aí nós montamos os personagens porque a gente queria fazer um link da Natuzzi italiana como se fosse um ecossistema brasileiro. que bacana. E aí nós mandamos imprimir isso. Eu falei, não, nós temos que saber como funciona isso, como que a inteligência artificial pode facilitar a nossa vida, quais são os potenciais criativos dessa tecnologia e não brigar com ela no sentido de que ela vai tomar o nosso lugar. Nós temos que dominá-la. Uau. Eu acho que é o que isso pode contribuir com uma ferramenta para, principalmente, vamos supor, uma questão que a gente
hoje verifica muito em projeto quando a gente está estudando determinado terreno, é a gente exaurir todas as possibilidades. Né? Então, você simular, isso poderia ser assim, e se eu fizer dessa forma? Então, isso te dá uma segurança para você tomar as decisões, inclusive para o cliente, porque quando o cliente ele percebe, realmente a melhor opção é essa. Né? Eu digo porque quando você não é tanto o caso, né, que a gente tem uma arquitetura um pouco mais engessada aqui no plano piloto em termos de volumetricamente falando. Mas quando a gente tem uma liberdade maior em determinados terrenos, você exaurir todas as possibilidades, e aí você tem esse tipo de ferramenta que torna ali essas simulações um pouco mais ágeis, né? Mais fácil, porque na loucura do dia a dia, gente... É verdade. A gente estava conversando um pouquinho antes, né, que eu falei que entrevistei um escritório que era muito focado em museus e, enfim, em galerias, né, o Super Limão, em shoppings. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês, um pouco mais pessoal. Qual desejo que vocês não realizaram e gostariam de realizar ainda na sua área? Nossa. O que você gostaria de projetar? Pode ser uma coisa que eu só fique só no desejo, mas qual seria o seu grande sonho de projeto que você gostaria de realizar um dia? Eu queria fazer uma casa noturna. Uma casa noturna? Nossa, morro de vontade. Uau. Tenho 1000 ideias. Minha caixa de ideias é uma coisa enorme. Porque tudo tem que ser pensado, que é uma experiência que a pessoa vive ali, né? É uma verdade. experiência, é uma coisa que infelizmente caiu em desuso. Sim, porque né? em Brasília eu acho que não sobrou nenhuma casa noturna. Mas ela... Eu não tô chamando galpão, transformar com as luzinhas de pendurada de casa noturna, tá, gente? Você tá falando uma casa noturna pensado naqueles moldes que... Da forma como era, um espaço de noite destinado a receber pessoas, até aquela pista de dança que era um sonho, que eu vivi um pouco essa fase de... Década de 90, 2000? Década de 70? Não, tô falando desse que você pegou. Você não pegou 70. Mas é aquele lugar especial mesmo para se divertir que se perdeu. E não só aqui em Brasília, eu acho que aconteceu É uma coisa global mesmo. As novas gerações não gostam tanto desse tipo de diversão, né? Mas é um desejo. Tá aí. Tá no top tá aí no... 3. Eu acho que talvez algum edifício que tivesse um viés um pouco mais monumental, artístico, sabe? Algo mais monumental, assim, que fosse muito mais como uma expressão de arte mesmo, né, do que com a função propriamente de habitação ou de comercial, talvez algo nesse que vai por aí, né? sentido. Que seria algo bem diferente, que né, daria, acho que traduzir aquela subjetividade do que aquilo, né, precisa representar ou precisa transmitir para as pessoas, seria bem desafiador, assim, como algo mais subjetivo. E para a gente finalizar, como eu falei do nosso público, da gente iniciando também na carreira, vou pedir para vocês, eu não sei se essa palavra é dica, mas o que vocês falariam para alguém que está começando e que quer seguir a área de vocês? A sua residencial, com muita personalidade mesmo, e depois também a sua dos grandes edifícios. O que você diria para alguém que tem essa ideia, ver você como referência? O que funcionou para mim foi sair da faculdade e entrar no mercado de trabalho. E eu entrei no mercado de trabalho de Brasília trabalhando numa loja de armários. Então eu acho que ter esse contato imediato com o mercado faz você conhecer os profissionais, faz você conhecer a forma como o mercado funciona, como essas relações se dão. E a partir daí nós fomos galgando degraus para poder realmente sair desse mercado, entrar no mercado efetivamente como autônomos. Entendi, mas experimentação, você vai testando, na verdade, né? Você ali. tem que começar de algum lugar. Entendi. É ilusão você pensar que você vai sair da faculdade, abrir uma portinha para a rua, colocar lá o seu primeiro nome, né? E fala, vamos lá. Alguém vai entrar, não vai. Entendi. E quem quer ir para essa área dos edifícios? Quem gosta disso? Estágio, eu acho que é algo muito importante. Né? Eu acho que é uma porta de entrada, assim, principalmente para você vivenciar o dia a dia, de um escritório. Porque, na verdade, são tantas coisas, né, que envolve a legislação, que você tem que ter um certo conhecimento, não, né, legislação urbanística, normas brasileiras, legislação de corpo de bombeiro. Sim. Então, assim, tem questões ali de minúcia de projeto que, na prática, quando você está projetando algo que vai ser construído, não tem como fugir. Né? Eu acho que essa vivência ali e a própria experiência mesmo de debruçar em projeto e tal, eu acho que o estágio é muito importante. Eu acho que se capacitar também com softwares hoje é primordial, assim. Né?
softwares mais atuais, softwares BIM, que eu acho que a atuação isso eu costumo falar lá no escritório, quando a gente migrou para o BIM, que é uma plataforma de projeto que você constrói virtualmente, né? Estou falando agora o arquiteteza aqui, né? Mas pode ter como você não conhece, mas traduzindo seria isso. Mas a relação foi muito interessante isso, porque como a gente de fato constrói virtualmente aquele projeto, a interação nossa como profissional é muito maior. Sim. E aquela parte nossa braçal que a gente fazia, porque a arquitetura era o seguinte antigamente, quando você trabalhava lá em 2D, era 30% de criação e 70% de desenhando, penando lá, fazendo corte, planta, não sei o que. Hoje, o software, essa parte operacional, ele faz para você. Então, ou seja, hoje a gente tem 60%, 70% do tempo é criação. E os outros 40% é documentação de projeto. Antigamente, então hoje a gente está preocupado com a luz que entra pela janela. Você acha que antigamente você ia preocupar, mas aquilo passava, era uma coisa ali, né? Hoje, por quê? Porque você tem tempo. Então, essas ferramentas, assim como fala a inteligência artificial e tudo, são ferramentas que vêm para agregar nesse processo e a gente ter tempo de dedicar o nosso tempo ao nosso trabalho como profissionais de arquitetura demanda, né? E não gerando aquela coisa operacional de desenhos e tudo mais. Eu acho que assim, estagiar e estar capacitado com ferramentas são coisas importantes. Força de vontade. Sem não ter medo de ralar, né? De dar a cara a tapa. Aceitar uns convites na coragem. Não é? Você aceita bastante. Confia em você e vai. E vai, né? Confia em si e vai. Ai, gente, nosso papo de hoje fica por aqui. Passa tão rápido, mas assim que é bom quando passa rápido, porque tu fica com gostinho de quero mais. Foi uma honra ter vocês aqui. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço. Obrigado, Vinícius. Foi bom demais, gente. Obrigado mais uma vez a Regina e ao Caio, donos da Sterman, por nos apoiarem tanto nesse processo todo. Eu te convido também a seguir a gente nos nossos canais de áudio, canal de vídeo, todos os canais do Estiloso. Essa edição do podcast tá incrível. Eu tô gostando demais. Quero saber a sua opinião, depois dá lá o seu feedback também. E eu te encontro por lá.